Olá, queridos irmãos e irmãs, a saudação franciscana de paz e bem. Me chamo Tarcísio, sou catequista de Crisma, aqui na nossa amada paróquia de Nossa Senhora das Dores, e fui convidado a fazer um pouco da reflexão do Evangelho deste quarto domingo da Quaresma. O Evangelho desse quarto domingo é uma passagem muito conhecida nossa, a parábola do filho pródigo. Você vai encontrar ela em Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3, do 11 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidades. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um grande banquete, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um grande banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este seu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado.
Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. O texto que acabamos de ouvir, faremos uma breve reflexão em cima de 3 palavras: misericórdia, compaixão e perdão. A leitura do Evangelho deste domingo é muito significativa para nós, pois mostra Jesus mais uma vez ensinando em parábolas. Ele se apropriava muito dessas histórias para tentar fazer alguma reflexão com o seu povo naquela época. Jesus, ele é a interpretação fiel da figura de Deus para nós. E nós, cristãos, em tempos atuais, que não convivemos com Jesus naquela época, temos a graça de ter as Escrituras Sagradas, que interpretam para nós quem foi essa figura tão marcante e seus ensinamentos. A parábola deste domingo é a do filho pródigo. Um filho que tem desejo e anseio de saber o que o mundo lhe reserva, pede ao pai a parte da herança que lhe cabe. É importante a gente fazer uma breve reflexão sobre essa parte da herança. Naquele tempo, pedia ainda em vida ao seu pai a parte dos bens que lhe cabiam, é como se você estivesse negando literalmente o seu pai. É como se o seu pai estivesse morto para você. Até porque a herança só era dada, geralmente, após a morte. Então, fica caracterizado para a gente esse sentido de que para este filho, o pai estava morto. E ele sai, esbanja tudo que o seu pai lhe dá, gasta tudo das diversas formas possíveis e cai em desgraça. E a desgraça leva ele a fazer uma reflexão sobre si, de que era necessário voltar para o pai, para o abraço do pai, estar junto com o pai e pedir perdão. Ele chega a tal ponto de pedir para comer a comida dos porcos. É interessante a reflexão que tem com relação a comer a comida dos porcos, de estar naquele fosso. Ali não é somente a comida dos porcos, mas é todas as expressões ruins de miséria que o ser humano passa. O escritor sagrado, ele se apropria da comida dos porcos, mas ali a gente pode generalizar também e entender que aquela pessoa estava passando por um processo de tudo que há de mais desagradável. Ali não tinha amigos, ali era um território desconhecido, não tinha ninguém que o amava, não tinha ninguém para o amparar, exceto a figura do pai que ele tinha deixado. E ele retorna, ele faz esse movimento de retornar, de ir ao encontro, de tentar buscar uma nova chance daquele que sempre o amou. Interessante também a gente perceber que nas dificuldades a gente sempre retorna para aquele que nos ama. É nas dificuldades em que a gente se apropria ainda mais daquele que nos amou. Embora a gente saiba que nos momentos de alegria a gente também entra em consonância com aquele que nos amou. Mas foi necessário que a vida ensinasse de uma maneira muito bruta o que é o amor, o que é o bem-estar junto com o próximo, para que este filho entendesse que era necessário tornar a casa do pai. E ele assim vai. E a gente poderia imaginar aqui várias outras situações. O pai não querer mais e literalmente morrer para o filho, mas não, o pai o acolhe como Cristo que tem misericórdia. O pai o abraça como quem sente compaixão daquilo que está acontecendo. E o pai o aceita de volta num ato de perdão. Então a reflexão que a gente faz hoje é em cima dessas 3 palavras: misericórdia,
compaixão e perdão. E em cima dessa história, Jesus aponta para a gente o que é compreensão empática. Às vezes é muito necessário na vida do ser humano, na nossa vida, a gente tentar compreender o outro. Olhar com um olhar de compaixão para aquele que está junto ao nosso lado. Nós não sabemos das dores do outro. Nós não sabemos das dificuldades dos irmãos. Nós não sabemos sequer um terço da sua vida. Mas quando esse irmão vem à nossa procura, querer desabafar, querer desestressar algumas situações, então a gente tem que usar o instrumento da compreensão empática, da compaixão. Sentir compaixão do outro é estar com o outro naquele mesmo movimento, embora não se sinta aquilo que ele sente, mas é estar presente naquele movimento. E foi essa a função do Pai, a de acolher, o olhar de misericórdia, o olhar de perdão, o olhar de doçura. Ele acolhe, o filho mais velho não entende, não compreende aquela situação, mas na verdade, lá no início, quando eu falo sobre a herança, de que a pessoa que pedia a herança ao pai era como se tivesse morto, na verdade não era o pai que estava morto, mas era o filho. Tanto é que a Escritura vai narrar: este filho estava morto e vai viver. Não foi o pai que morreu, foi o filho. E às vezes a gente faz esse movimento natural na nossa vida. A gente morre para algumas expectativas e nasce para outras realidades. E é isso que a nossa vida proporciona diariamente. Que a gente morra para algo, mas consiga nascer para novas realidades, para novas experiências que são nos colocadas diariamente. Foi assim que fez o pai com relação ao filho pródigo. As 3 palavras são necessárias para essa reflexão: misericórdia, compaixão e perdão. Talvez esse seja um dos tripés da fé, da nossa fé católica. Sem misericórdia, a gente não consegue caminhar em coletividade. Sem compaixão, a gente tampa os ouvidos e a gente se cega perante as realidades do mundo de hoje. E sem perdoar, a gente fica como um poço vazio, não cheio de água. Para finalizar, meus irmãos, eu queria dizer que nunca na história da vida a gente abandonou aqueles que a gente em algum momento amou ou ainda ama. A gente sempre retornou a essas pessoas por amor. Nunca se abandonou um filho, nunca se abandonou uma mãe, nunca se abandonou um amigo ou até aquele mais querido. Por quê? Por amor. A mensagem final da parábola do filho pródigo é essa: amor. Amar e amar sem medida. Embora este ainda hoje seja um movimento muito difícil de se fazer. Os nossos corações são bastante magoados por tudo aquilo que vai acontecendo e a gente vai deixando que essa mágoa torne o nosso coração ainda mais petrificado. Mas é só o amor que pode tratar as nossas feridas, as nossas manchas e pode fazer com que a gente ressignifique o outro que está ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.